Paz, graça e bem a todos. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus, digam amém nessa noite. Queridos, nós começamos hoje uma nova série, uma série chamada Enviados, em que de fato nós queremos aprender biblicamente qual é a nossa missão, e não somente saber qual é a nossa missão, mas como nós devemos funcionar e imitar Jesus. Olhando para a missão de Jesus e olhando para a missão de Jesus, nós sabemos como cumprir a nossa missão. Enviados é uma série de 7 mensagens e nós estaremos olhando inclusive por dentro da Conferência Bereanos que está chegando. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, hoje é um bom dia para você fazer a sua inscrição. Estamos com algumas promoções dos ingressos e dos passaportes, para os 2 dias. Então, hoje é um bom dia e nós estamos entrando nessa temática de igreja para fora das 4 paredes, e eu sei que isso parece um pouco de clichê, mas nós queremos realmente enfatizar a importância de nós sermos enviados, de nós agirmos como pessoas enviadas por Deus. E o primeiro tema que nós iremos tratar é enviados para morrer e para trazer vida. Enviados para morrer e para trazer vida. E eu começo com a seguinte frase: na lógica do reino de Deus, você dá a sua vida para recebê-la de volta. Na lógica do reino de Deus, você serve para ser o maior. Na lógica do reino de Deus, você empobrece para ser rico. Na lógica do reino de Deus, você morre para viver. E na lógica do reino de Deus, você cede poder para se tornar poderoso. Isso é morrer para trazer vida. Então nós queremos começar a estabelecer a mentalidade de enviados, a mentalidade de missão. Nós temos uma missão na nossa igreja que é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e nós fazemos isso através da missão e olhando para o exemplo de Jesus. Então eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. E nós iremos ler do verso 20 até o verso 26. Nós iremos ler do verso 20 até o verso 26. João 12, do verso 20 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: alguns gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Esses gregos então procuram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, nós gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. E se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Então, nessa série chamada Enviados, nós vamos explorar a biografia de Jesus, especialmente no livro de João, focando na missão de Jesus e nas razões da sua vinda ao mundo. Você já parou para pensar por que Jesus teve de vir? E o mais importante, nós iremos refletir sobre as implicações da missão de Jesus na nossa missão. Você não está aqui por acaso, você tem uma missão. Em outras palavras, quando nós entendemos o porquê que Jesus veio ao mundo, nós iremos entender o porquê que nós estamos nesse mundo. Quando nós olhamos para a forma como Jesus cumpriu a sua missão, nós iremos entender como nós podemos cumprir a nossa missão. Em outras palavras, a gente olha para Ele buscando o exemplo de como nós devemos agir também. Assim como Jesus foi enviado para o Pai, você foi enviado para o Pai para estar exatamente onde você está. Então, por que você está aqui nessa igreja, nessa noite? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: para que tu está aqui?
E a resposta é simples. E essa resposta ela pode adotar dois caminhos. Essa resposta vai depender se você é um cristão ou se você não é um cristão. E um cristão, eu digo, aquele que vive em obediência à palavra do Senhor. Aquele que vive em obediência. E nós estamos batendo forte nessa tecla aqui na igreja. Você não pode dizer que você não é. Você não pode dizer que você é um cristão se você não vive em obediência. Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o seu pai, cadê o meu respeito? Se você é cristão, então você está aqui porque Jesus trouxe você para cá. E para que Jesus trouxe você para cá? Nós iremos achar 3 respostas nesse texto. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para buscar Jesus. Quantos estão aqui para buscá-lo? Digam amém. Em segundo lugar, nós estamos aqui para ver Jesus, especialmente no Evangelho. E em terceiro lugar, nós estamos aqui para segui-lo. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que ele for, eu irei. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para buscar Jesus. Leia o versículo 20. Alguns gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Queridos, a Páscoa era uma festa essencialmente judaica. A Páscoa era uma festa dos judeus. Era o momento em que o povo de Deus se reunia para relembrar aquilo que Deus havia feito centenas de anos e milhares de anos atrás. Mais precisamente 1400 anos antes. Deus havia libertado o seu povo da escravidão. E a festa da Páscoa era uma festa, um evento onde todos os judeus de toda a parte do mundo iam para Jerusalém para 2 coisas: revitalizarem a esperança, em primeiro lugar. Então, se os judeus estavam sendo perseguidos, como eles sempre foram perseguidos ao longo da história da humanidade, eles iam para Jerusalém naquela festa para que eles pudessem receber uma injeção de esperança. E em segundo lugar, para que a identidade deles enquanto povo de Deus fosse afirmada, porque eles poderiam conversar com outros judeus e eles poderiam relembrar o que Deus havia feito no passado, e eles iriam dizer: nós somos esse povo, o povo a quem Deus liberta. Quantos de vocês podem dizer isso nessa noite? Eu sou aquele a quem Deus libertou. Eu sou aquele a quem Deus demonstra o seu favor, mesmo que eu não mereça. Então, essa era uma festa onde o povo judeu, mais uma vez, essa era uma festa essencialmente judaica. O povo judeu se reunia para refrescar a sua memória que Deus havia salvado e libertado o seu povo com mão forte e braço poderoso. E essa verdade estava presente em cada episódio daquela festa. No entanto, algo intrigante acontece, porque não existiam apenas judeus naquela festa. Como diz o versículo 20, os gregos também estavam lá. E por que esses gregos, que a Bíblia chama de gentios, os gentios são aqueles que não são judeus, por que os judeus estavam presentes em uma festa cuja cultura era tão diferente? E o que poderia justificar a presença deles ali? Os judeus não estavam simplesmente em uma jornada de turismo religioso. Em outras palavras, eles não estavam ali simplesmente para, como diz o maranhense, curiar. Eu vou ver como é que esses judeus adoram. Pelo contrário, eles não estavam simplesmente fazendo turismo religioso. Eles tinham um propósito. O versículo 20 também responde. Eles estavam ali para quê? Bom, eles estavam ali para adorar. Eles estavam ali para adorar. A palavra ou a expressão tinham vindo, usada no versículo 20, revela que essa viagem que os gregos fizeram para Jerusalém não era simplesmente uma curiosidade, mas uma peregrinação espiritual. Os gregos estavam em Jerusalém em busca de respostas. Eles se deslocaram até Jerusalém em busca de algo maior. Os gregos são os legatários dos maiores filósofos da razão e da lógica, como Platão, Aristóteles e Sócrates. E mesmo assim, eles estavam em Jerusalém em busca de algo que a lógica e a razão não poderia oferecer para eles. Os gregos eram a elite cultural e econômica. Eles eram aqueles que estabeleciam a cultura e as tendências. Eles eram famosos pela sua racionalidade e eram homens céticos em relação à religião. Eles não tinham fé. Eles se gabavam de não precisarem da fé, porque eles tinham fé na lógica e na razão.
No entanto, eles estavam em Jerusalém em busca de respostas, porque eles entendiam que na história de Abraão, de Isaac e de Jacó, os gregos entendiam que na história de libertação do povo judeu, eles poderiam encontrar a resposta que lhes faltava, algo que a história de Israel, a história de fé do povo de Deus poderia oferecer para eles. Isso é extremamente interessante. Agora eu digo para vocês que esse desejo de buscar respostas não é algo que somente os gregos buscam. Todas as pessoas, eu e você, somos pessoas que em algum nível somos religiosas, mesmo que a gente diga que a gente não é religioso. E hoje em dia está na moda a gente dizer que a gente é espiritual, mas a gente não pertence a nenhuma religião. Ai, pastor, eu tenho a minha espiritualidade. Eu não tenho religião, mas você diz que você é uma pessoa espiritual, você diz que você é uma pessoa conectada, você diz que você é uma pessoa sensitiva, porque todas as pessoas, na sua peregrinação, assim como os gregos, estão buscando algo que dê sentido à sua existência. Na história da humanidade você tem filósofos ateus como Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, você tem Albert Camus. Essas pessoas, esses filósofos são ateus conhecidos, e você também tem outras figuras na história, como William Shakespeare, que não necessariamente era o homem mais religioso do mundo, mas ele escrevia sobre como as pessoas, esses filósofos escreviam sobre como as pessoas são religiosas, e elas estão buscando algo, mesmo que elas digam que elas não têm fé, mas elas são religiosas. Calvino dizia que o homem, ele é homo sapiens. Não, o homem não é homo sapiens, o homem é homo religioso. O homem é incuravelmente religioso, mesmo que ele diga que ele não tem religião, porque ele está sempre buscando. Existe uma busca universal por propósito. E agora, o fato de que os gregos, que já haviam herdado a sabedoria dos grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, estarem agora numa busca espiritual em Jerusalém, buscando algo que a lógica e a razão não poderiam dar para eles, mostra que existe algo que, se não for achado por nós, não satisfará a nossa alma. Sabe por quê? Você quer sabedoria de Deus para a tua vida? Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Esse Deus é infinito. E somente esse Deus infinito pode satisfazer o vazio da alma humana. Somente esse Deus infinito pode satisfazer o vazio que existe em cada coração. Por isso mesmo, aqueles gregos, no versículo 20, apareceram para adorar em Jerusalém, porque eles se consideravam racionais e autossuficientes, mas ainda assim faltava algo. E qual é o sentido da vida? Você pode perguntar. Qual é o sentido da vida? Você pode perguntar. João responde de forma clara e direta. Ele diz o seguinte: Jesus é a fonte da vida. Talvez o Evangelho de João, como nenhum outro, vai explicar para nós quem é Jesus, quem é o Verbo de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem esse Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. E a história da Páscoa aponta para quem? Vocês sabem disso. Então eles estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora a Páscoa aponta para quem? Qual é o sentido da tua peregrinação? Qual é o sentido da tua busca? Por que que você está enchendo a sua vida de coisas? A história da Páscoa, desde a libertação do Egito, o anjo da morte passa e não toca aquele sobre quem o sangue do Cordeiro está colocado. Todas essas simbologias profundas apontam para Jesus. Não é a filosofia, não é a razão, não é a tua grana, por mais valiosas que essas coisas possam parecer que são, que vão dar sentido para a tua peregrinação. Talvez hoje eu esteja diante de vários gregos aqui, que já buscaram em bagaceira, que já buscaram em festa, que já buscaram nas saídas e nas viagens, que já buscaram na carreira, que já buscaram na família, no cônjuge, nos filhos, que já buscaram na formação acadêmica. Você não encontrará, porque a verdadeira razão da tua peregrinação
O sentido mais profundo da tua existência é Jesus. Você precisa entender isso. E se você vive em outro padrão, você precisa se arrepender disso nessa noite. A nossa existência é Jesus. Nós buscamos a Jesus. Nós procuramos Ele. E não um canudo de graduação. E não um contra-cheque maior. Essas coisas não vão suprir aquilo que você tanto busca. Esse é o problema, inclusive, da igreja hoje. A igreja está completamente saturada de pressupostos seculares, porque para eles a Escritura não é suficiente, a palavra de Deus não é suficiente, e eles vão buscar outra coisa. Eles vão buscar Platão, eles vão buscar Aristóteles, eles vão buscar Sócrates, eles vão buscar um contra-cheque e uma carreira, sendo que não é para isso que a história deles aponta. Eles foram criados para um Deus infinito, e somente quando eles encontrarem esse Deus infinito é que a sua alma descansará. Então, em primeiro lugar, nós estamos buscando Jesus. Mas não somente estamos buscando Jesus, nós queremos ver Jesus. Quantos querem vê-lo nessa noite? Versículo 21. Os gregos procuraram Filipe. Filipe era de Betsaida, na Galileia, e disseram: olha, Filipe, por favor, nós queremos ver Jesus. Filipe então comenta com André, e os dois foram falar com Jesus. E Jesus responde: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu quero que vocês imaginem essa cena junto comigo. Essa cena foi cômica. Imagina só, os gregos chegam em Jerusalém e dizem assim: olha, Filipe, a gente quer ver Jesus. E aí Filipe comenta com André: olha, André, os gregos querem ver Jesus. E então Filipe e André chegam para Jesus e dizem: olha, os gregos querem te ver. E aí do nada Jesus responde: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí eu fico imaginando Filipe e André se olhando como que não entendendo absolutamente nada e falando um para o outro: isso é um sim ou não? Não entendi absolutamente nada. É para a gente chamar os gregos? Ou a gente espera para depois? E muito embora isso pareça um pouco engraçado, João não está sendo engraçado aqui. João quer que nós entendamos que ninguém conhece a Jesus, mesmo que o veja e mesmo que o toque, até compreender que chegou a hora de Jesus ser glorificado. Ninguém compreende quem Jesus é, ninguém conhece Jesus de fato, até compreendê-lo como aquele que deve ser glorificado. Então os gregos chegam para André e para Filipe e dizem: olha, eu quero conhecer Jesus. E Jesus então responde: olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Porque Jesus está dizendo, na verdade, é que vocês não vão me conhecer enquanto vocês não me verem glorificado. Quando Jesus diz que chegou a hora, do que Jesus está falando aqui? Quando Jesus diz que chegou a hora dele ser glorificado, o que quer dizer essa palavra, a hora, essa expressão, a hora? Jesus está se referindo a algo que ele mesmo já falou antes. Vocês lembram do primeiro milagre de Jesus no casamento de Caná da Galileia? E a mãe dele vai chegar para ele e vai dizer assim: Jesus, olha, faz alguma coisa. E Jesus então faz um milagre para transformar uma festa que estava boa numa festa ainda melhor. Quantos lembram dessa história? E Jesus então vai dizer para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Tu não sabe que ainda não chegou a minha hora? Algumas semanas depois, Jesus está em seu pleno ministério, e então os judeus, junto com os romanos, querem prendê-lo. Eles chegam para prender Jesus e eles dizem: Jesus, agora você vai ser preso. E Jesus então diz: vocês não vão me prender porque ainda não chegou a minha hora. O que isso significa? Mas então, algo acontece, e algo parece que muda, sabe por quê? Porque então os gregos chegam para conhecer Jesus, e Jesus muda o discurso, e o discurso de Jesus muda, porque Jesus vai dizer agora: olha, até hoje a minha hora ainda não tinha chegado. Quando a minha mãe pediu para eu fazer um milagre no casamento de Caná da Galileia, eu não queria fazer aquele milagre porque a minha hora ainda não tinha chegado. Quando os judeus e os romanos queriam me prender algumas semanas depois, eles não conseguiram me prender porque a minha hora ainda não havia chegado. Mas agora que os gregos querem me conhecer, chegou a hora. Sabe de quê? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Sabe o que isso significa?
Os gregos querem ver Jesus, e isso marca o momento em que ele vai se revelar como aquele que ele realmente é. É como se Jesus dissesse: olha, até hoje não tinha chegado a minha hora, mas agora vocês vão ver quem eu sou. Quantos querem ver quem Jesus é? Quantos querem ver quem Ele é na sua glória? Quantos querem ver quem Ele é na manifestação da sua graça? Quantos querem ver na manifestação do seu Espírito nos consolando e nos guiando a toda a verdade? E então Jesus vai se referir a si próprio como o Filho do Homem. E Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem. E o que significa Ele ser o Filho do Homem? Em Daniel capítulo 7, Daniel explica quem é o Filho do Homem. E o Filho do Homem é aquele que vai estabelecer um reino. O Filho do Homem é aquele que vai estabelecer um reino de paz, onde a criança vai conseguir andar no campo junto com o leão. Esse reino de paz será estabelecido, e a natureza desse reino de paz que o Filho do Homem vai estabelecer é um reino eterno que jamais terá fim. E o reinado desse Filho do Homem, que é um descendente de Davi, também não terá fim. Jesus vai dizer então que Ele é o Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou esse que vai estabelecer esse reino eterno de paz. Eu sou esse cujo reino jamais terá fim. Eu sou esse cujo reino durará de geração em geração. E isso enfurece os fariseus. Os fariseus ficam nervosinhos com Jesus, pois para os fariseus, Jesus dizer que é o Filho do Homem era uma grande blasfêmia. Porque quando Jesus dizia que Ele era o Filho do Homem, Ele estava se igualando com Deus. E ainda mais, não somente isso era blasfêmia para os judeus, mas isso era loucura para os fariseus, porque Jesus também disse: olha, e se os gregos estão me buscando, isso quer dizer que o reino de Deus também é para eles. Ou seja, o reino de Deus, através de Jesus, não era somente para os judeus, mas era também para os gregos. Todo mundo pode participar. Todos aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Os judeus acharam que isso era uma loucura, porque Jesus não somente se igualava a Deus, mas Ele dizia que todo mundo pode participar. E Ele ainda vai dizer como é que Ele vai ser glorificado. Ele vai dizer o seguinte: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos grãos novos. João 12, versículo 24. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aqueles gregos, Jesus está dizendo para os seus discípulos que vocês não vão ver quem eu sou de verdade enquanto vocês não me verem morrer. Morrer era a essência da missão de Jesus. É por isso que hoje nós estamos falando sobre morrer para trazer vida, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Essa era a essência da missão de Jesus. Jesus iria ser glorificado através da sua morte para salvar o seu povo. Então, presta atenção para mim. A pergunta que surge nessa noite é: nessa noite você vê Jesus glorioso através do seu sacrifício? Você estima o sacrifício de Jesus? E eu quero deixar você em crise nessa noite, porque nem todos que estão aqui nessa noite são salvos de verdade. Porque muitos que estão aqui nessa noite, posso ser sincero, não levam a sério o sacrifício de Jesus. Vocês não viram Ele, vocês não têm comunhão com Ele, vocês não têm parte com Ele, vocês não têm a herança dEle, vocês não o conhecem, e mais grave ainda, Ele não conhece vocês. O que é o sacrifício de Jesus para você? Jesus está dizendo: olha, vocês não vão me conhecer enquanto vocês não me verem sacrificado pela salvação do meu povo. E muitos de nós ainda não vimos esse Jesus sacrificado. Para nós, Jesus é um programa de fim de semana. Para nós, Jesus é uma notinha de rodapé na nossa rotina. Nós não amamos, nós não obedecemos, nós não o tratamos com honra e nós não o tratamos com respeito. E é por isso que Paulo vai dizer, presta atenção em mim, é por isso que Paulo vai dizer que esse Jesus e esse Evangelho é uma pedra de tropeço para os judeus
e loucura para os gregos. Os gregos, filósofos, cheios da razão e da lógica, esse Jesus é loucura para essas pessoas, porque Jesus estava dizendo que a razão da sua vida era morrer em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Agora eu vou provar como eu estou certo. Quantos de vocês já pregaram o Evangelho? Levantem a mão. Quantos de vocês já pregaram o Evangelho? Levantem a mão. Amém. Quantos de vocês já pregaram o Evangelho para uma pessoa e essa pessoa se sentiu ofendida com o Evangelho que você pregou para ela? Levantem a mão. Você pregou o verdadeiro Evangelho e você disse para essa pessoa: você vai para o inferno, porque você não obedece, você não vive em obediência, você não tem nenhuma evidência de novo nascimento na sua vida, você não pode dizer que você é cristão, porque você vive como um demônio. Não adianta você ir para a quarta-feira de cinzas, isso não vai te ajudar. Não adianta você se confessar com o sacerdote, isso não vai te ajudar. Você vai para o inferno porque você quebrou a lei de Deus. Inclusive eu dei um pito aí na galera, né? Quem quer faltar o culto de domingo, eu botei lá no stories: olha, cuidado para não quebrar o quarto mandamento. Ninguém mais fala da lei de Deus hoje em dia, não é isso? Quarto mandamento? Em que século esse pastor vive? Não, meu irmão, o quarto mandamento. E tem gente quebrando o quarto mandamento, tem gente desacralizando o domingo. Se liga. E aí você diz: você vai para o inferno porque você quebrou a lei de Deus e você precisa de um Salvador. E aí qual é a resposta que a pessoa te dá? Ah, pastor, mas eu tenho Deus no meu coração. Essa coisa mais ridícula que existe é alguém dizer que tem Deus no coração. Mas eu tenho Deus. Isso não quer dizer absolutamente nada. A pessoa fala e não fala nada. E aí você diz para ela que ela precisa obedecer e que a vida dela precisa dar fruto de arrependimento. A propósito, essa era a mensagem de João Batista, essa era a mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento e de todos os apóstolos do Novo Testamento. Você precisa ter fruto de arrependimento na sua vida. E aí você diz que a pessoa vai para o inferno, ela vai dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho Deus no meu coração. Se você for ali agora na rua 3, tem várias pessoas bebendo até cair, literalmente. Eles vão assim de volta para casa. E aí você no carro tem que se esforçar para não atropelar eles. Aí se você vai dizer para esse cara que ele precisa de Jesus, ele vai dizer assim: mas eu já tenho Deus no meu coração. Eu já fiz a crisma, eu já fui na escola bíblica, eu dou dízimo, já fiz esmola. Todas as pessoas perdidas em São Luís do Maranhão, a grande maioria delas, se não todas, vão dizer que tem Deus no coração. Sabe o que é isso? Quando você fala o Evangelho verdadeiro com uma pessoa, sabe o que ela está ouvindo? Uma pedra de tropeço. Quando você fala o Evangelho verdadeiro com uma pessoa, o que ela está ouvindo é uma pedra de tropeço e uma loucura. Sabe por quê? Por causa do orgulho dessas pessoas. Você é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa que acha que não precisa de um Salvador, porque você é boazinha demais. Se você é uma pessoa assim, quero te dizer uma coisa: você não verá Jesus, a não ser que você se veja em primeiro lugar como pecadora, pobre, cega, nua e extremamente necessitada. Sabe por que para muitos aqui, inclusive, ou talvez alguns aqui, inclusive, e para as pessoas que vão assistir na internet, sabe por que para muitas pessoas a mensagem do Evangelho ainda é uma pedra de tropeço e loucura? Porque elas não se veem como pobres, elas não se veem como necessitadas, elas não se veem como cegas, elas não se veem como nuas, elas não se veem como aquelas que têm uma obrigação para com Deus de obedecê-lo e cumprir os seus mandamentos. O que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas que se dizem iluminadas. Nós vemos pessoas que dizem que não precisam de nada e de ninguém. Nós vemos pessoas que dizem que são pessoas lógicas, são pessoas racionais. Elas dizem: como é que um homem pode salvar a humanidade inteira? Como é que essa pessoa diz que mudou o mundo? Como é que pode esse Jesus fazer essas afirmações tão ousadas? Essas pessoas estão perdidas, porque elas são orgulhosas. Elas acham que não precisam de Jesus, quando na verdade elas precisam, porque elas acham que elas podem curar a si próprias, quando na verdade elas não podem.
Você não pode curar a si mesmo. Isso fica evidente, sabe quando? Quando o seu casamento está em crise. Quando o teu casamento está em crise, você não vai buscar ajuda na lógica filosófica grega. Quando o teu casamento está em crise, tu não vai olhar na conta da Nubank ou da Caixa Econômica Federal para saber quanto de dinheiro tem lá. Quando o teu casamento está em crise, tu corre para o teu pastor. Tu vai ligar para o teu pastor e vai dizer: me ajuda, eu não estou aguentando mais. Esse é um exemplo. Agora eu vou te dar outro. Vou te dar outro exemplo. Existia um filósofo no século XX chamado H.G. Wells. H.G. Wells, ele escrevia alguns artigos. Ele era um escritor prolífico, para dizer a verdade. E ele escreveu 2 artigos mostrando como a situação mudou antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, e como a opinião dele mudou em relação à humanidade. Antes da Segunda Guerra Mundial, a opinião dele sobre a humanidade era uma, e depois da Segunda Guerra Mundial, a opinião dele mudou drasticamente. Antes da Segunda Guerra Mundial, em 1937, H.G. Wells escreveu um artigo chamado Uma Breve História do Mundo, onde ele diz o seguinte: podemos duvidar que em breve a nossa raça realizará mais do que as nossas mais ousadas imaginações, que alcançará a unidade e paz, e que nossos filhos viverão em um mundo mais esplêndido e belo do que qualquer palácio ou jardim que conhecemos, avançando de força em força. Em outras palavras, a humanidade vai avançar de força em força, em um círculo cada vez mais amplo de realizações. O que o homem fez em pequenos triunfos de seu estado atual formam apenas um prelúdio para as coisas que o homem ainda fará. Em outras palavras, H.G. Wells está dizendo, antes da Segunda Guerra Mundial, que a humanidade irá de força em força. Antes da Segunda Guerra Mundial, esse filósofo H.G. Wells, ele vai dizer assim: olha, a humanidade vai melhorar. Agora a gente vai bombar. Olha, agora o homem vai chegar lá. Olha, o homem agora vai chegar a todas as respostas. Olha, através da razão, através da lógica e através da filosofia, o homem agora vai conseguir. Antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, pouco mais de 9 anos depois, H.G. Wells escreve um segundo artigo, onde ele mostra que a sua opinião mudou completamente. Em um artigo chamado Uma Mente à Beira do Fim, a sua visão mudou drasticamente. Antes de eu ler o artigo, eu vou dizer assim: olha, H.G. Wells dizia: olha, o homem agora vai bombar. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele viu a bomba de Hiroshima e Nagasaki sendo explodida sobre a cabeça de milhões de inocentes, quando ele viu os terrores do nazismo, quando ele viu o que se fazia contra pessoas inocentes, quando ele viu os campos de concentração, quando ele viu toda a maldade que o coração humano pode produzir, ele mudou drasticamente a sua visão e ele escreveu: os massacres a sangue frio dos indefesos, o retorno da tortura deliberada e organizada, o tormento mental e medo a um mundo de onde tais coisas pareciam quase banidas, quase destruíram completamente o meu espírito. E então H.G. Wells termina com uma das frases mais impactantes da humanidade, onde ele diz o seguinte: o Homo sapiens, como se autodenomina, está acabado. Percebe o contraste? Antes da Segunda Guerra, agora vai! O homem vai conseguir. Depois da Segunda Guerra, o homem destruiu o meu espírito. O homem, como se autodenomina, está acabado. É isso que nós somos, irmãos. Só que a coisa interessante é que a Bíblia já fala isso há milênios. O homem não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. O seu diploma não vai salvar você. O seu contra-cheque não vai salvar você. O seu divórcio não vai salvar você. Se você acha que tudo que você precisa é divorciar. Mas o pecado deixa a gente o quê, irmãos? O quê? O pecado deixa a gente burro. Vocês sabem disso. Agora eu pergunto para vocês: o que é mais pedra de tropeço? Preste atenção nessa pergunta. O que é mais pedra de tropeço? H.G. Wells, que acreditava que o homem poderia curar a si mesmo? Ou Jesus morrendo por mim e por você na cruz do Calvário? E de fato consertando o nosso problema? O que é mais pedra de tropeço? Eu prefiro ficar com a segunda opção. E você? Eu prefiro que Jesus me arrume. Eu prefiro que Jesus me conserte. Eu prefiro que Ele tenha misericórdia de mim.
Eu prefiro que Ele conceda a mim a sua graça, o seu favor. Agora, nós não estamos somente buscando Jesus e nós não estamos querendo somente vê-lo, nós queremos segui-lo. Como nós sabemos de fato que estamos seguindo ao Mestre? Como é que a gente pode ver Jesus glorificado? Queridos, apenas aqueles que são salvos podem viver isso plenamente. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: como é que está o seu compromisso com o Senhor? Você está vivendo para trazer vida? Ou você está vivendo uma vida que não é para você viver e achando morte? Como é que você sabe que você não está somente buscando a Jesus? E todo mundo está buscando a Jesus, seja num copo de cachaça, seja na frente do bordel, seja na igreja. Todos estão buscando Jesus. Como é que você sabe que você de fato está seguindo e não somente buscando e não somente olhando Ele de longe? O versículo 26 dessa passagem nos dá a resposta. Leia junto comigo. Se alguém quer ser o meu discípulo, siga-me. Pois os meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me servir. Queridos, os comentaristas dizem que essa é a versão de quem quiser seguir quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, de João. Essa é a versão de João de falar esse versículo. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Esse versículo é uma forma de João nos dizer que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Se você quer ser um enviado, como Jesus foi, se você quer ser um discípulo de Jesus em São Luís do Maranhão, quantos querem ser discípulos de Jesus em São Luís do Maranhão? Cadê o amém, igreja? Aleluia! Você deve tomar a sua cruz e morrer. Isso que é a sabedoria de Deus para a tua vida. Na lógica do reino de Deus, você dá a sua vida para recebê-la de volta. Quantos entendem isso? Você dá a sua vida para recebê-la de volta. Na lógica do reino de Deus, se você quer ser o maior, você serve. Na lógica do reino de Deus, se você quer ser rico, você doa. Na lógica do reino de Deus, se você quer viver, você morre. Na lógica do reino de Deus, se você quer ser poderoso, você cede poder e divide a decisão com outros. Na lógica do reino de Deus, se você quer ter vida, você morre. Se você quer trazer vida, você morre para si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Em outras palavras, se você quer ser feliz, pare de tentar conseguir felicidade. Quantas pessoas você já viu arruinarem as próprias vidas em busca da própria felicidade? E quantas pessoas você conhece? Talvez as pessoas mais virtuosas que você já conheceu são aquelas que abriram mão de buscar a própria felicidade e servir os outros. Sim ou não? Estou mentindo? É mentira o que eu estou falando? As pessoas mais virtuosas que você conhece são aquelas que não vivem para si. As pessoas mais virtuosas que você conhece são aquelas que vivem para fora de si. E foi isso que Jesus fez. Mesmo sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo, de escravo. E pelo que ele fez, o que Jesus fez? Ganhou a nossa salvação com o seu próprio sangue, serviu, morreu para trazer vida. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós podemos morrer para trazer vida e ser enviados? Quando nós olhamos para Jesus, para o exemplo dele, como Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ou seja, que alegria estava diante dele? Você, Bruna, você estava diante dele. Léo, você estava diante dele. Isaac, você estava diante dele. Ele olhou para vocês e ele disse assim: vale a pena eu entregar a minha vida em favor dos meus amados. Vale a pena eu entregar a minha vida. E entregando a minha vida, o meu Pai será glorificado. E engraçado que esse versículo de Filipenses que eu acabei de citar, quando ele diz assim: olha, ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e morreu uma morte de cruz. E aí depois o que acontece? Deus o exalta
soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aí eu pergunto para você, é melhor o quê? Você buscar a sua própria felicidade ou Jesus te exaltar quando você escolhe morrer para trazer vida para os outros? Eu pergunto para você nessa noite. Sabedoria de Deus para a tua vida, está preparado? Está preparado? Diga sim ou não. Jesus foi enviado e nós devemos aceitar o nosso envio. Você está muito quietinho aí na sua vidinha. Tem um irmão ali que disse que não, né? Mas tem muitos que estão. Você está muito quietinho aí na sua vida. Sua vida está muito no banho-maria. Você não está evangelizando ninguém. Você não está discipulando ninguém. Você nem serve na igreja. Você está morto. É isso que a Bíblia diz. Jesus entregou a sua vida para que nós entreguemos a nossa vida por Ele. Jesus entregou a vida dele por nós, para que nós possamos entregar a nossa vida por Ele. E assim, quando nós entregamos a nossa vida por Jesus, nós encontramos a nossa verdadeira vida. E quando isso é paradoxal, isso não é contraditório. Isso parece ser contraditório, porque a gente pensa que se a gente buscar a nossa própria felicidade, aí sim estaremos satisfeitos. A gente pensa que buscando a nossa própria felicidade, precisa de pilha. Tinha duas pilhas ali, vê se você consegue para mim. Pausa, não desliga. Amém. Isso é paradoxal, por quê? Porque a gente acha que se a gente buscar a nossa própria vontade, aí seremos felizes. Eu estou em busca da minha felicidade. Só que isso é paradoxal, porque quanto mais você busca fazer a sua vontade, mais triste você fica. E quanto mais você busca fazer a vontade de Deus, ou seja, quanto mais você busca viver para fora de si, mais feliz você fica, mais realizado você fica, mais cheio de propósito você fica. Pois você vai perceber que é muito melhor viver para Deus e para o próximo. Você vai perceber que é muito melhor você viver para Deus e para o próximo do que você viver para si mesmo. Amém. Para refletir e praticar. Qual é a razão da vida? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual é a razão da tua vida? É carreira? Você está morto? É um contra-cheque maior? Você está morto. Qual é a razão da tua vida? É um casamento dos sonhos? Especialmente para os solteiros aí? Pode tirar o cavalinho da chuva. Se você não tem a visão cristocêntrica do que é casamento, você vai se frustrar profundamente. Se você não se crucificar todos os dias para entender o que é morrer para trazer vida, você vai se frustrar miseravelmente e a sua vida será uma vida miserável. Qual é a razão da tua vida? A razão da vida consiste em morrer para trazer vida. O que Jesus fez? Serviu. O que Jesus fez? Doou. O que Jesus fez? Entregou. O que Jesus fez? Morreu. E quando Ele fez tudo isso, quando Ele fez todo esse checklist, morri, me entreguei, me doei, me derramei, entreguei a minha vida, então eu trouxe vida. Em outras palavras, a razão da tua vida, a essência da tua existência, segundo Jesus, é morrer para trazer vida, dar a vida para recebê-la de volta, servir para se tornar grande, esvaziar-se de si próprio para se tornar rico para com Deus, morrer para viver. Em suma, viver para Deus e para o próximo é onde nós encontramos a verdadeira vida.
Amém?